Olá a todos, olá a todas, caros acadêmicos, caros acadêmicas. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso podcast do Núcleo de Ciências e Pedagogia. Hoje eu vim com um convidado que é muito importante para mim, um professor excepcional de física. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado pelo convite. Galera, esse cara aqui, ó, ele é muito importante porque, para quem não sabe, eu aprendi a dar aula com uma pessoa. Além do meu pai, é com esse cara que tá aqui na minha frente, entendeu? Então, vocês querem aprender um conteúdo de física, já passa também o seu Insta. Caramba, cara, que responsabilidade, hein, Arthur? O cara é um monstro aqui e tá falando isso. Gente, meu nome é Rafael, acho que o Arthur já me apresentou. Sou professor de física, sou doutor em física da matéria condensada pela UEM. E meu arroba é prof.rafaelttw. Quem quiser chegar nas redes, eu solto algumas coisinhas de física e minha vida e um pouco de tudo também. Cara, fala aí, como é que você pensou no começo em fazer física? Porque a maioria das pessoas pensa em fazer engenharia, pensa em fazer medicina, direito, mas ninguém fala assim, ó, eu quero fazer física. Por que você pensou nisso daí? Pô, legal. É o seguinte, Arthur, minha trajetória é assim, minha mãe é professora, minhas tias são professoras, meus primos são professores, então eu vivo numa família de professor. Então o que eu pensei? Vou fugir desse negócio. Né? Então, primeiro contato, queria fazer engenharia, como todo bom adolescente, né? Que gosta de exatas, quer ir para a parte de engenharia. E aí a vida foi levando, fiz ensino médio, me destacava relativamente em física e matemática. Falei, bom, vou fazer engenharia. Fiz na UEL, lembro que fiz na UEM, fiz na UEL para engenharia, passei para a segunda fase da UEL e surgiu a oportunidade de conhecer o departamento de física da UEM, conhecer alguns laboratórios, aí me pegou. Nem fui fazer a segunda fase da UEL, já fiz lá na UEM, já passei e estamos aí. Não me vejo fazendo outra coisa da vida, só que a docência me pegou de novo, né? E eu virei professor com muito amor, cara. É uma coisa que eu sou apaixonado em fazer, adoro pesquisa. Sou pesquisador também da universidade. Experimental. Eu sou experimental. Fala um pouco aí pra galera qual que é a diferença, porque assim, pra quem não sabe, tem uma diferença entre ser físico teórico e experimental, né? Às vezes a gente acha que é só físico, né? O que você trabalha como físico experimental? Legal. Enfim, a maioria do pessoal realmente acha que o físico... Primeiro, acha que o físico só vai dar aula. E não, tem toda uma área de pesquisa muito abrangente, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Muito interessante a área de atuação do físico, porque basicamente o físico atua na ciência base, ciência fundamental, né? A ideia da nossa ciência é entender um pouco a natureza. É entender a natureza, não necessariamente indicar aplicações, apesar de... A gente acaba fazendo também alguns apontamentos de aplicação, mas não é o foco do nosso trabalho. O foco do nosso trabalho é entender a natureza, como ela funciona e como a gente pode, de alguma forma, manipular ela e, enfim, tudo isso. E essa pós que você fez em matéria condensada seria no quê? Direcionado para que parte do estudo da natureza? Isso. Meu mestrado e doutorado foi feito na área de materiais. Então, é desenvolvimento de materiais, né? O que acontece é que nós... íamos para o laboratório e entendia toda a física por trás de um material, tentava manipular. Eu trabalhei com alguns materiais com os nomes bem estranhos. Eu trabalhei com um material chamado mulita e eu trabalhei com um material chamado perovskita, que na verdade é um material, tanto a mulita quanto a perovskita tem grande potencial de aplicação tecnológica. E, basicamente, em laboratório a gente fica induzindo algumas coisas para ver o que acontece e dá energia para o sistema, moe o sistema, coloca outros elementos no sistema para tentar entender quais são as propriedades físicas que a gente extrai disso. Então, de certa forma, a gente aprende a manipular a natureza, manipular ao nosso favor. E aí, qual seria a próxima etapa? Seria a etapa do engenheiro vir e aplicar esse sistema num protótipo, algo parecido, né? Por exemplo, as perovskitas têm grande potencial de armazenamento, uma física por trás dos HDs e tudo mais. Então, é muito promissor nessa área. Mas, basicamente, é isso que eu, pelo menos, fiz durante meu mestrado e doutorado. E além você fez bacharel? Fiz bacharel. Você fez bacharel. Sou bacharel em física, mestre e doutor pela UEM. Bacharel. E aí, quando que você começou a ter aquela puxada para a sala de aula e não para o laboratório? Mais assim. Cara, eu acho assim, a física, apesar de eu sempre trilhar uma área
acadêmica, uma área de pesquisa, ela sempre te joga, né? Para educação, para sala de aula. Então, durante a graduação, eu comecei a trabalhar em alguns colégios, já achei fantástico e hoje eu tento conciliar. Há quanto tempo que você dá aula? Eu dou aula já há mais de 12 anos. 12 anos. Aproximadamente. Em Maringá? Em Maringá, isso. Maringá aqui no Paraná. Exatamente. E dá aula aí, geralmente, todos os dias de manhã você está dando aula? Todos os dias. Todos os dias. Estou... Puxado o negócio, né, cara? E aí me diz uma coisa assim, ó, hoje a gente está vendo basicamente o seguinte, né? Ministrar não é uma coisa muito fácil. Eu sei porque eu saí da escola, eu fiquei lá há pouco tempo também. Eu tô dando aula só no ensino presencial da Unifatec à noite e na coordenação do EAD durante o dia. E a gente percebe assim que tem alguns conteúdos que eles acabam exigindo um pouco mais porque você não tem aquela aplicabilidade no dia. Então, por exemplo, né, como é o título aqui do nosso podcast, né, sobre a ideia de relatividade. Você já explicou esse assunto? Quando você aborda, como é que você tenta trazer para o aluno um conceito que às vezes é um pouco abstrato, você não consegue ver de primeira? Como é que você consegue engajar o aluno nesse assunto? Sim. Legal. Realmente, relatividade, quando se trata alguns temas de física moderna, assim, outros também de física clássica, acaba sendo um pouco intangível para os alunos, um pouco complexo, abstrato, mas nos últimos anos acaba sendo um pouco mais tranquilo explicar essas matérias. Por quê? Porque a mídia começou a falar muita coisa, apesar de surgir muita coisa errada também. A gente tem aí o nascimento de os coaches quânticos e tudo mais, que acaba atrapalhando um pouco assim, a área. Tem muita coisa boa também chegando. Por exemplo, os filmes. Como o tema nosso é do filme do Interestelar, eu vou falar especificamente do Interestelar. O Interestelar foi um filme que teve um apoio científico muito grande. Então, na sala de aula, a gente começa a usar esses filmes, essas mídias, para começar a conectar mais coisas na cabeça do aluno. E aí fica um pouco mais fácil. Porque o Arthur sabe, quando a gente entra em alguns temas que fogem totalmente do senso comum, que é o caso da física aí do início do século XX, né? 1905 ali, tem o ano Mirabilis do Albert Einstein, 1900 o Planck desenvolvendo aí as teorias quânticas na radiação de corpo negro. Então, são teorias que fogem absolutamente do normal, do que o aluno está acostumado. Só para poder falar para o pessoal, ó, quando a gente fala Interestelar, né, a gente está falando do filme Interestelar, que assim... Existe o filme Titanic, existe obras de arte e o Interestelar vai, entendeu? Vai lá em cima, Pra quem nunca viu, gente, assiste esse filme, é um dever de casa. É muito bom. São 3 horas e pouquinho que vale muito a pena. São 3 horas que não vai te dar sono, que vai te deixar intrigado, vai perder o sono depois, assim. E o mais legal é que ele teve um apoio, assim... científico muito grande, né? Foi o Prêmio Nobel que fez Foi o Kip Thorne, dirigiu, né? Exatamente, então. Das ondas gravitacionais lá. Ele que ajudou o Christopher Nolan, se eu não me engano, o nome do diretor, Christopher Nolan, né? Ele que estava apoiando todo momento lá e dando as dicas. E até publicou um livro, sabia? Não sei se o pessoal de casa sabe, mas o Kip Thorne, ele publicou um livro, não sei se tem em português, não consegui achar ele em português, mas um livro que é a física por trás de Interestelar. Olha só. E ele explica toda a parte. Então, usar esse artifício em sala de aula ajuda bastante. Né? E ainda mais na imaginação do aluno. Imagina como que eu vou explicar um buraco de minhoca tridimensional. É uma coisa assim bizarra para explicar em sala de aula. O filme vem e consegue dar uma pegada E você falou de ondas gravitacionais. O que são ondas gravitacionais? Basicamente, para a gente começar a falar de ondas gravitacionais, a gente tem que voltar lá no Albert Einstein. Porque o Einstein, com as teorias lá da relatividade dele, começou a entender como que funciona essa ideia de espaço-tempo. E é um pouco que é relatado no filme. Então, todo mundo aí de casa provavelmente já ouviu falar de dilatação do tempo. Acontece até no próprio filme. Quem assistiu vai saber o que eu tô falando. Quando eles pousam lá no planeta de Miller, se eu não me engano é o nome do planeta, algum tempo no planeta ali passa muito tempo na Terra. Daí o pessoal fica assim, mas por que está acontecendo isso? Que dilatação que é essa? Quem assistiu Flash também já viu um pouquinho sobre dilatação do tempo. E quem começou a falar essas ideias aí de dilatação no tempo, contração de espaço e tudo mais, foi o próprio Albert Einstein. Porque ele começou a entender o que é gravidade. Newton, apesar de ter falado muita coisa sobre gravidade, ele matematizou, né, colocou lá a equação de força e tudo mais, ele não sabia o que era. Ele não tinha ideia. Tanto é que tem uma frase icônica dele nos livros aí de história que
alguém comentou com ele, falou assim, mas Newton, o que é esse tal de gravidade? Ele usou hipóteses, não fingo. Eu vou saber o que é gravidade, eu já fiz tudo, já matematizei, já mostrei para vocês. Não é minha praia fazer isso. E Einstein vem e mostra isso, né? Que é como se nós vivêssemos, na verdade, nós somos o espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo. É difícil pensar isso tridimensionalmente, mas vamos pensar bidimensional. Bidimensional, tem vários experimentos na internet, se você abrir lá, você encontra muita coisa interessante. Estica um lençol, pega uma plataforma assim, estica um lençol bem esticadinho. Pega uma bola de boliche e coloca nesse lençol. O que vai acontecer, professor? Vai deformar ela. Exatamente, eu vou deformar esse lençol. Esse seria o tecido do espaço-tempo. E a bola de boliche seria, por exemplo, o Sol. Então o Sol, ele distorce o espaço-tempo. E aí cada corpo cósmico, cada planeta, estrela, o que for, deforma de uma forma. Exatamente. E aí Einstein explica a gravidade de um jeito totalmente diferente, totalmente inovador, falando realmente o que é gravidade, né? E aí a gente começa alguns problemas devido a isso. Se a gente pensa na relatividade, tanto restrita quanto geral, o tempo ele pode mudar de duas formas. Eu posso dilatar o tempo acelerando a altíssimas velocidades, ou como no caso do filme, com a gravidade. Então, se eu estiver próximo de um buraco negro supermassivo, o tempo vai passar de forma diferente. Por isso que acontece lá essas coisas lá no planeta de Miller, porque a física próximo de um corpo supermassivo, como um buraco negro, ela funciona de uma forma diferente. Você sabe qual que é o buraco negro que fica mais próximo aqui da nossa galáxia? Cara, tiramos uma foto dele, né? É, tem uma foto dele, né? Não vai conseguir trazer, mas... O Sagitários A. Sagitários A. Quem tá aí, ó, pega no Google, já coloca aí, ó. Dá uma googada aí e coloca Sagitários A. Sagitários A é o buraco negro que está no centro da nossa Via Láctea, né? Ele está aproximadamente, se eu não me engano, 26 mil anos-luz. 26 mil anos-luz. De distância, aproximadamente. Só para o povo lembrar, por mais que a gente fale, né, que, né, por exemplo, ano-luz tem a palavra ano, ano-luz não é uma medida de tempo, tá certo? É uma medida de espaço. Então, você tem a velocidade da luz que está ali a 300 mil quilômetros por segundo, é isso, né? Isso, 300 mil quilômetros por segundo. 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Né? Aproximadamente. A luz com essa distância, com essa velocidade, imagina ela percorrendo uma certa distância ao longo de um ano. É uma distância grande pra caramba, é da ordem aqui de quadrilhões, trilhão, é uma coisa gigantesca. E aí, ou seja, toda essa distância percorrida pela luz em um ano, isso equivale a um ano-luz. Então Exatamente. Você falou que tá quanto? 26 mil anos-luz. 26... E é o mais próximozinho, né, E é o mais próximo ainda. Mano, é uma areia, é um grão de areia, né, cara? Quando a falar de sala de aula, eu gosto, quando eu vou apresentar algumas coisas sobre astrofísica, astronomia para meus alunos, eu gosto de começar com uma aula de medidas do universo. Eu acho muito interessante. Uma vez eu li num livro e achei bem interessante essa ideia que ele trouxe. Se eu não me engano, o livro era Uma Breve História de Quase Tudo. É um livro sensacional, assim, mas fala de tudo, não fala só de física. E ele comenta num dos capítulos do tamanho do universo. Se você pergunta para alguém, qualquer um, fala assim, você acha que o universo é grande? A pessoa fala assim, óbvio que é grande. Quando você começa a falar das dimensões do universo, a pessoa não tinha noção de quão grande é o universo. Gente, só para vocês terem uma ideia, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem uma vizinha chamada Andrômeda. Andrômeda, que é a galáxia mais próxima da Via Láctea, está a cerca de, se eu não me engano, 4,2 milhões de anos-luz. O que significa isso? Significa que quando eu olho para Andrômeda, nesse momento, eu não vejo Andrômeda agora. Eu pego meu telescópio e viro lá para Andrômeda. O que eu estou vendo? Eu estou vendo Andrômeda há 4,2 milhões de anos atrás. Então, assim, quer olhar para o passado? Olha para o céu à noite. Por quê? Por que isso acontece? O pessoal de casa poderia perguntar assim, o aluno poderia perguntar, mas que maluquice é essa? Por que está acontecendo isso? Porque a velocidade da luz ela é finita. Por que eu estou conseguindo ver o professor Arthur aqui? Porque as luzes, tem um monte de luz aqui no estúdio, bate no professor Arthur e chega aos meus olhos. Aqui é quase instantâneo, gente. Né? Por quê? Porque nós estamos próximos. A luz, tendo 300 mil quilômetros por segundo, se a gente parar para pensar, ela vai dar cerca de quase 8 voltas e meio na Terra por segundo. É absurdo essa velocidade. É rápido pra caramba. É muito absurdo. Só que quando eu pego distâncias astronômicas, que agora se encaixa astronômicas aqui, fica muito... demora muito para chegar. Por exemplo, quando a gente olha para o Sol, a gente não olha para o Sol agora.
A gente está olhando para o Sol há 8 minutos atrás. Ou seja, você olha para uma estrela que está lá, sei lá, a Alpha Centauri, por exemplo, não necessariamente ela pode estar lá, né? Ela pode Não necessariamente ela está lá. Explodido. Eu estou vendo uma imagem do passado dela. Pode ser que ela nem esteja mais lá. Louco pensar nisso, né? É uma loucura. É louco porque daí o aluno começa a pensar que, o universo não é grande. O universo é inimaginavelmente grande. Se você pegar a velocidade da luz, essas ideias do ano-luz que o Arthur falou aqui agora, e a gente tentar fazer a estimativa daqui até Andrômeda em quilômetros, cara, você vai falar assim, não é possível um negócio desse, que a nossa vizinha mais próxima tá a essa distância de nós. E por assim, 26 mil anos-luz do Sagitários A é aqui, né? É logo ali, né? Logo ali. Ali. Informação ali do lado. Exatamente. E o que, agora, assim, uma coisa que a gente sempre vê, que acaba acontecendo nessas imagens, né? Às vezes nem são imagens reais, né? Mas por que quando você tem ali, por exemplo, né, um buraco negro, você vê que a luz está fazendo uma curva no buraco negro? Que é uma coisa muito complicada de você conseguir imaginar que a luz pode fazer curva. Pô, isso legal. É uma coisa muito... E, cara, isso dá um problema em sala de aula, porque quando você fala de ótica... Porque luz, não, teoricamente, não tem que fazer curva. Fala pra mim, primeira coisa que a gente fala em ótica geométrica, princípios da ótica geométrica. Que a luz, ela segue uma linha retilínea ali, ó. Ela é... Você fala isso pro aluno. Exatamente. Aí dá 1 ano depois, ou 2 anos, dependendo do... Aí ele vê relatividade... Aí ele vê relatividade e fala assim, a luz dá curva. Aí o negócio fica feio. Mas é assim, não é que a luz faz curva. É que a luz, ela viaja no espaço-tempo. Nesse tecido que a gente comentou de Albert Einstein, a luz viaja nesse tecido. Como a luz viaja nesse tecido, não é que a luz faz curva. É o tecido que é encurvado, que sofre aí essas distorções. Né? Com essas distorções, a luz acaba fazendo curva. E sabe o que é interessante, Arthur? Que o Einstein veio pro Brasil provar essa teoria. Sabia Foi disso? no Nordeste. Foi em Sobral. Ele Na veio Bahia? Sobral, não lembro. É Sobral, acho que foi em Sobral, se não me engano. Eu sei que foi no Brasil. Eu escutei uma história disso daí. Foi no Brasil. Por que ele veio pro Brasil? Porque pensa só, gente. Eu sei que o pessoal às vezes está só ouvindo, nunca tá vendo, mas eu vou fazer uns gestos aqui com a mão. Imagina que eu tenho uma estrela logo atrás do Sol. E eu consigo ver essa estrela... De dia eu não vejo, obviamente, porque o Sol vai ofuscar, né, o brilho do Sol. O Sol está muito próximo de nós, mesmo sendo uma anã amarela, ele está muito próximo, então ele ofusca todo o resto. Eu não vejo estrela de dia. Quando seria uma ótima oportunidade de enxergar essa estrela e de provar a teoria de Einstein? Num eclipse. Né? Então Einstein veio para o Brasil, que seria o melhor lugar para enxergar isso. E assim, o que tinha nesse experimento? Eu tenho uma estrela que está atrás do Sol. Se a luz dessa estrela vem em linha reta, ela bate no Sol. Eu não vejo ela, mesmo se tiver no eclipse. Só que se o Sol distorce o espaço em torno dela, e a luz viaja nesse tecido espaço-tempo, quando o Sol distorceu, é como se o tecido desse a volta no Sol. Então a luz da estrela, que era para vir bater no Sol, teria que desviar e chegar na Terra. Então, as estrelas meio que ficam mais próximas, né? Isso. A lente. Daqui a pouco eu falo da lente gravitacional. Mas o que acontece? Einstein sabia que se ele conseguisse observar essa estrela, ele teria um pontinho ali na sua teoria. É claro que a gente não vai falar, sua teoria estava certa. Na ciência não existe muito isso, né? Na ciência a gente tem algumas evidências e isso vai ganhando evolução mais constante, força. Exatamente. Vai sempre... E é uma das maravilhas da ciência, apesar de muita gente achar que é o oposto, é o que é interessante na ciência. Mas isso dava um pontinho para a teoria dele. Porque como que eu estou vendo a luz, aquela estrela em específico, se eu não poderia ver ela, que ela deveria vir em linha reta e bater no Sol, mesmo com o eclipse eu não podia ver. E o mais louco, ele viu. Então, ele prova, ou pelo menos aumenta aí a credibilidade na teoria dele, por observar essa estrela. Ou seja, a luz, ela acaba fazendo curva, mas não porque a luz faz curva, mas porque o espaço-tempo, o tecido espaço-tempo que ela viaja, vai fazer essa distorção. Só para ver se estava certo, então. Essa jarra de água aí é o Sol. Aí você tem uma estrela que ela está posicionada para cá. Só que quando o Sol está bem na sua frente, você não consegue enxergar essa estrela. Então, meu copo é a Terra, vamos supor. Por causa da luz do Sol. Perfeito. Daí a Lua pegou, ela entrou na frente. Entrou na frente. Meu celular aqui, ó, entrou na frente. E aí você percebe o seguinte, que enquanto essa estrela ela está próxima do Sol, devido a essa atração, ela está próxima do Sol. E aí depois, com essa mesma foto batida, só que à noite, como ali não tem o Sol, a estrela já não está mais naquela posição. Exatamente. Então é como... Ele viu uma coisa que não deveria ver.
Ou seja, a luz distorceu. É o que acontece nas lentes gravitacionais, né? Quando você olha aí algumas fotos do Hubble, agora do James Webb, né? Que é muito mais potente que o Hubble. Vou falar que eu não olhei ainda, olha só, puxão de orelha no professor, hein? Eu não vi ainda as fotos do James Webb, mesmo eu sei que são tá bonitas, circulando. Hein? São bonitas, são bonitas. Na internet, mas eu não vi, eu sou ainda... São Hubble, old bonitas. school. É o nosso olho pro universo agora, Exatamente, é o James Webb. É o James Webb. É bonito. Mas se você pega aí algumas fotos do Hubble, você vê umas partes assim que parece que a luz contrai naquela região, são lentes gravitacionais. Ou seja, naquela região existe algo supermassivo que está distorcendo o espaço-tempo e nós enxergamos a luz que passa por ali como se fosse uma lente de um óculos mesmo. É como se eu passasse a lente de um óculos. Por quê? O óculos... Dependendo do tipo de óculos, né? Dependendo do tipo de defeito da visão que você tem, a lente pode ser divergente ou convergente. No caso das lentes gravitacionais, vão ser convergentes, né? Então, se você pega uma lente convergente de um óculos e passa, vai ser o mesmo efeito desses seres aí supermassivos viajando. Por isso que o Hubble tira umas fotinhas aí que se você vê, fala, cara, parece que tem uma lente ali, parece que tem uma coisa estranha. Fazer uma pergunta que eu acho que muita gente acaba pensando, e às vezes acaba tendo até um pouco de vergonha, porque não sabe se a pergunta ela é muito louca de se pensar, né? Tem alguma coisa que pode ser mais rápido do que a luz? Só antes de comentar, vai por mim. Nada é louco pra perguntar nessa matéria. Pergunta, gente. Nada é louco. Tá nada... com dúvida, pergunta. Arthur, muitos alunos me fazem essa pergunta. Rafa, e se eu for... Adoro quando os alunos fazem essa pergunta, porque... E se, né? Cara, e se? Principalmente adolescente. Adolescente tem uma mente, assim, fantástica. Os caras... Enfim, tem até alguma dificuldade para reconhecer limites, porque a gente tem limites, existem limites na natureza. E esses limites não entram na cabeça do adolescente, porque eles acham que, mas e se eu inventar uma máquina que pode? Eu falo assim, não, isso é um limite, não pode. E é difícil isso. Na verdade, é difícil para o ser humano, né? Certo. A termodinâmica veio e começou por limites e a coisa, mais ou menos do jeito que a gente conhece hoje. Mas você falou da velocidade da luz. Hoje... O postulado de Albert Einstein diz que nada viaja mais rápido que a luz no vácuo. Então, um objeto que tenha massa não pode ter a velocidade da luz no vácuo. Os aceleradores de partícula, a gente consegue ver que a energia, realmente a energia, quanto mais próximo a gente pega um elétron ou um neutrino e acelera próximo da velocidade da luz, a energia cresce exponencialmente. Ela cresce exponencialmente de tal forma de que eu teria que dar uma energia infinita para conseguir chegar àquela massa, chegar na velocidade da luz. Ou seja, então um corpo que tem massa, uma massa considerável, não consegue chegar... Não consegue chegar na velocidade da luz. Mas porque tem que ter uma energia infinita. Vamos pensar na cabeça de um adolescente. E se... Adoro se. E se pudesse? E se um dia acontecer, Rafa? A gente não pode falar nada. Porque como esse é um limite da nossa teoria... Se alguma coisa ultrapassar esse limite, provavelmente a nossa física não vai explicar. Então não dá pra gente usar a física que a gente conhece para explicar além dos limites que a própria física impõe. É o que aconteceu com a mecânica quântica. A mecânica quântica, antes da mecânica quântica, antes lá de 1900, com Planck explicando algumas coisas sobre quantização de energia, as leis de Newton explicavam muito bem as coisas. As leis de Newton fez a gente achar planetas, gente. As leis de Newton... É absurdo o que a gente consegue fazer com as leis de Newton. Só que quando a gente ia para um universo muito pequeno, a parada parava de funcionar. Ou seja, existe uma limitação para a lei de Newton. Na verdade, mais de uma, né? A gente conhece hoje que, além de universo muito pequeno, a gente poderia comentar com velocidades altíssimas, que a gente cai no campo da relatividade de Albert Einstein. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quântica com relatividade. Na verdade... Pode ter, mas como é que você faz a diferença? Vamos pensar nos limites, limites. Se eu pego a física grande aqui, leis de Newton vigora, a gente consegue resolver tudo por leis de Newton. O pessoal da física aí tá sofrendo com mecânica clássica. Provavelmente, eu acho que o professor Arthur que deve dar essa disciplina. Então. E aí, o pessoal tava resolvendo lá o oscilador harmônico, um monte de coisa, e funciona muito bem. É maravilhoso. Só que quando a gente, em dois limites, essa física falha. Quando a gente vai para uma velocidade muito alta, falha. Não funciona mais. Acontece umas paradas assim que eletromagnetismo não casa mais com mecânica, umas coisas estranhas quando você está em altas velocidades. E aí você precisa das correções de Albert Einstein. E quando você vai para o universo muito pequeno. Então, universo muito pequeno, vigora a mecânica quântica. Velocidades altíssimas, vigora a relatividade. Mas veja bem,
não é outra teoria. Porque quando eu pego a mecânica quântica, a teoria quântica, e aplico para o grande, volta para as leis de Newton. Quando eu pego a relatividade e aplico para corpos lentos, volta para as leis de Newton. Então, assim, nós tivemos que desenvolver uma outra teoria que casa com esse problema. Então, os alunos ficam muito chateados quando eu falo para eles assim, cara, não dá para falar nada. Não dá para fazer esse se na ciência. Acho que nenhuma, nem na história dá. Eu até brinco com eles, assim, e se Hitler tivesse continuado sua carreira de artista? Não dá pra gente falar alguma coisa, porque não aconteceu. É a mesma coisa na ciência. Por acaso, se isso acontecer, muito provavelmente nós precisamos desenvolver uma nova teoria para explicar essa etapa. E aí agora eu jogo a bola para o Arthur também. O que você acha? Devolvo a sua pergunta. O que o pessoal brisa muito quando vai falar, principalmente dessa história de buraco negro, de buraco de minhoca, né? É o seguinte, o que acontece o que acontece, por exemplo, se você pega e entra em um buraco negro? Todo mundo acha que você vê um filme lá de ficção científica, você entra e vai voltar no tempo, né? Sim. E isso é uma pergunta que todo mundo faz, assim, isso é uma coisa que possivelmente, fisicamente, não é possível. Não é possível. O que acontece é que, pra gente entender, o pessoal não entende porque a física sempre parte do mais básico, né? Uhum. E nós, como somos físicos, a gente aprende a pensar tirando coisas. Por exemplo, eu quero ver uma bola caindo. Tira o ar, começa a tirar as coisas. Despreza o ar, começa a desprezar tudo. Começa a desprezar tudo. Aí o pessoal fala assim, nem é real mais. Mas gente. Por quê? Porque através dos exemplos mais básicos, nós conseguimos pensar no mais complexo. Uhum. Tá? Então, vamos pensar no mais básico. O que acontece, e alguns loucos já fizeram isso, tá? Uma equipe da NASA uma vez colocou um relógio atômico dentro de uma nave que ia sair de órbita. Não sei se sai de órbita 10 mil quilômetros. Ia chegar a cerca de 10 mil quilômetros da Terra. Uhum. E ele colocou um relógio lá atômico. Relógio atômico, gente, é uma parada que não atrasa. Para atrasar aí milésimos de segundo, você precisa de milhares de anos. E ele marca até quantas casas decimal, né? Uma porrada casas, de cada... É muito difícil atrasar. Sim. O que eles percebiam? Eles percebiam que quando ele colocou esse relógio nessa espaçonave para subir, para se afastar da Terra, o tempo começou a passar diferente. Ou seja, não só a velocidade distorce o tempo, igual a gente vai ver lá em Flash. No Flash, quando ele começa a se aproximar da outra luz, todo mundo vai devagar, né? Por quê? Porque o tempo para ele é dilatado. Com algumas ressalvas, tá, gente? Algumas ressalvas aí de Flash, mas só para vocês entenderem o contexto. Isso acontece também quando a gravidade é muito alta, né? Então, se a gente pensar num buraco negro, a gravidade é absurda. Então, essa relatividade para o tempo vai acontecer. Como eu já falei anteriormente, o tempo ele vai passar de forma diferente em duas situações. Quando eu viajo a altíssimas velocidades, próximas da luz, ou quando eu estou próximo de algo supermassivo. Ou seja, só para fechar a história do foguete lá da NASA. Eles perceberam uma mudança no valor do tempo para o relógio atômico quando ele se afastou da Terra. Ou seja, a gravidade está diminuindo e ele percebe uma mudança. Entendeu? Então, no buraco negro, você já pensa, o que aconteceria num buraco negro? Cara, provavelmente o tempo ia ser absurdamente alterado para você. Claro, se você resistisse também, né, às forças ali. É muito cis, né? Muito cis pra gente conjecturar alguma coisa, mas... A ideia do buraco negro é que você tem duas estrelas de nêutrons colapsadas e ali naquele colapso delas, elas vão fazer uma grande deformação e ali é o chamado horizonte de eventos. Exato. Só que você nunca sabe o que é que tem naquele horizonte de eventos porque ninguém nunca foi lá. Exatamente. Se você pega o filme, voltando pro Interestelar, o filme, eles chamaram o buraco lá de Gargantua. Então o Gargantua lá do filme, se você olhar o planeta de Miller, se você olha... No livro tem algumas imagens interessantes, se você pega no próprio filme tem. Ele tá longe, não tá tão longe, mas ele não está no horizonte de evento, o planeta. O planeta está próximo do horizonte de eventos. E... outras coisas, tá, gente? Assim, não é porque tem um planeta lá que seria muito fácil dos caras aterrissarem lá naquele planeta. Enfim, muitas ressalvas. Só que, sim, provavelmente aconteceu uma dilatação no tempo ali. Talvez não tão agressiva quanto o filme mostra. Talvez sim, teria que fazer os cálculos, né? Usando a teoria a relatividade geral de Albert Einstein. Mas daí é uma parada mais absurda que o pessoal... Pra você ter uma ideia, para você entender as equações aí da relatividade geral, você tem que fazer pelo menos doutorado na área, porque
Acho que o Arthur também nunca vimos, né? Nunca. Nossa, isso daí, A gente vê misericórdia. relatividade restrita é tranquilo, que o professor Arthur também ministra essa disciplina. É a versão Kids, né? É a versão Kids, É a exatamente. versão Kids, essa daí mesmo. Pra você ter uma ideia, a relatividade geral é tão absurda que você usa uma matemática diferente, Tensorial, uma né? construção matemática arrojada para você tratar do problema. Então, assim, é uma parada que não é qualquer um que vai entrar no curso de física e vai ver, não. Pra você ter uma ideia, eu e o Arthur, nós fomos até o doutorado, o Arthur também tem doutorado em matéria condensada, e nós nunca vimos a relatividade geral assim nas contas. Nas contas Algumas abertas, coisas a gente assim. já abriu, né? Tensores lá, as notações de Albert Einstein, que são notações interessantíssimas para você adotar no eletromagnetismo, mas a relatividade geral em si é uma coisa mais... E nessa brincadeira toda, não foi a relatividade que trouxe o prêmio Nobel pro Einstein. Não foi, cara. Que loucura, né? E por que será que não trouxe, né, cara? Cara, Porque, não sei. O para e prêmio pensa, Nobel é uma ele parada muito política, Mas né, ele Arthur? revolucionou o negócio ali, ele... Porque, ó, pra quem não sabe, aonde entra o tão genial que era Einstein, né? O Einstein ele fazia uma coisa, né? Quando você, por exemplo, tá sem fazer nada, o Einstein também tinha esse tempo. Só que o Einstein ele fazia uma coisa chamada Gedanken, que é uma palavra que vem do alemão, que é você imaginar uma situação hipotética. Ou seja, é os famosos e se. E se, é. E se. Só que Mas o ele e se dele era uma coisa o e se dele era absurda. absurdo, por isso que o cara tinha que ir lá nas alturas. Absurdo. E ele não ganhou o prêmio Nobel. Não ganhou. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa do Efeito do fotoelétrico. efeito fotoelétrico. Isso. Que está relacionado com a mecânica quântica. Que está relacionado com a mecânica quântica. Intimamente, né? Porque ele usa ali toda a teoria de Planck para falar da quantização. Também é uma teoria muito bonita, muito interessante. Se você fosse tentar explicar assim, de uma forma geral, para um aluno em sala de aula assim, professor, o que é mecânica quântica? O que você estuda lá? Cara, mecânica quântica é que assim, é difícil a gente falar assim, prof, do nada, explica aí pra mim. Claro, a gente pode dar uma resposta meio genérica, mas não sei se ia ser tão satisfatório pro aluno, né? Quanto ele assistir ali. É que assim, para você aprender a gostar da física moderna, você tem que entender todo o seu entrelaçado, histórico também, tá? Uma parada muito interessante para estudar física moderna, que eu sei que em muitas universidades É ver a evolução histórica, acontece. Eu conheço até um professor, eu esqueci o nome dele no momento, mas é um professor que tem, né, bem famoso nas redes sociais, assim, ele é professor de uma universidade, ele usa os prêmios Nobels, não sei como fica isso no plural, para estudar. Então ele pega lá o discurso do Nobel, gente, é uma parada, nossa, genial, cara. Então, e vem trazendo essa história de quem fez o quê, sabe, aquele negócio. E então, se eu fosse vocês, assim, uma dica de estudo de física moderna, vai pela parte histórica, que é muito mais bonito, muito mais elegante, assim. E você começa lá com Albert Einstein. Albert Einstein, ele vem com uma teoria do efeito fotoelétrico e fala assim, olha, gente, seguinte, luz, apesar de ter um monte de experimento aí que diz que luz é onda, né? Porque a luz reflete, refrata, difrata, interfere, polariza. Ou seja, eu brinco com os meus alunos, a luz tem cheiro de onda, cara de onda, anda como onda, né? Porque ele tem todas as características de uma onda. E aí o Einstein aplicando lá no efeito fotoelétrico, na verdade quem aplicou a primeira vez foi Hertz, né? Foi o experimento de Hertz, Einstein só explicou depois. E ele explica a parada toda através de partícula. Ou seja, a luz pode ser partícula. Onda e partícula. Onda e partícula. Dualidade, onda Dualidade, e onda e partícula. Mas a gente não para por aí. Porque quando a gente chega em de Broglie, o elétron também pode ser onda e partícula. E aí a gente começa a tratar Mas a o matéria... elétron tem massa. Mas o elétron tem massa. Mas a gente começa a tratar a matéria como onda, ondulatória. Tanto é que muitos alunos hoje tem a matéria de química lá, faz distribuição de Linus Pauling, e ele não tem ideia que ele tá trabalhando com mecânica quântica. O que é a distribuição de Linus Pauling? O que é o S? Né? Aquela história da camada S1, P1, Isso, vai distribuindo exatamente. aquilo da aula da tia Maria de química que você não gostava de fazer, né? Aquilo lá, meu. Você fala, pra que eu faço esse negócio? É. O S lá, gente, se a gente pega o orbital S, a gente plota ele lá, um gráfico desse orbital, a gente vê que ele é uma esfera. Mas que negócio de esfera, Rafa? Eu, quando estava no ensino médio, eu vou ser sincero, eu não fazia ideia que era aquilo lá. É metade das coisas que você estuda. E o que é aquilo lá, gente? Aquilo lá é uma região, olha que louco isso. Aquilo lá é uma região onde o elétron tem a probabilidade de existir. Olha que louco, eu tenho meu átomo, e aquela região esférica é onde o elétron pode estar. Então a gente esquece aquela visão do... Jimmy Neutron, que tem aqueles... Isso, que é o modelo de Rutherford Bohr, né? Assim. A gente esquece aquilo lá, por quê? Porque agora
A parada não é mais determinística. Eu não sei aonde está. A parada agora é probabilística. Então, quando a gente fala de mecânica quântica, mesmo muita gente aí tá falando esse termo de forma errada, usando... isso é uma parada muito problemática, sabe? Dentro da ciência, as pessoas banalizarem os termos científicos. Claro que isso é histórico, desde sempre eles usavam, o comércio usa para vender, enfim, as pessoas usam para ganhar dinheiro, mas isso é problemático por quê? Porque daí os alunos mesmo começam a ter essa confusão, sabe? Sempre quando eu começo a discutir alguma coisa em sala de aula sobre mecânica quântica, eu tento entender o que os alunos sabem sobre mecânica quântica. E sempre aparece esses burburinhos, sabe? Porque muitas das pessoas, assim, chegam lá na internet e ela coloca assim, Discovery Channel. Isso. Mecânica quântica. Exatamente. Aí você vê Projeto Filadélfia. Colchão Quântico. Bem uma dica aí, se um dia você estiver na rua. Essa aqui é bom até pro Trau, tem o nosso querido Carlos que tá aqui com a gente, hein? Se você tá um dia na rua e alguém te oferece um colchão quântico, corre. Se você tá parado... E é caro, tá? É caro. Caro. Se você tá parado, sei lá, num semáforo, aí um cara tá vendendo uma garrafa de água quântica, Ixi, você vai colocar sua água lá dentro, não abre o vidro. Entendeu? E no Instagram, tá vendendo uma oração quântica, não aceita, entendeu? Porque tudo hoje é quântico. É uma banalização, né? É uma coisa pomposa de você falar. É uma banalização. Né? Quem assistiu aí o filme da Netflix, Nossa, fugiu o nome. Radioactive, eu acho, da Madame Curie. Maravilhoso. Conta a história dela. Maravilhosa, gente. A história da Madame Curie é uma parada, assim, surreal. Madame Curie, eu acho que Ela foi 2 prêmios Nobel, É a única, né? Que foi 2 áreas diferentes. Em áreas diferentes. Um em física e um em química. E, gente, na época ainda, que tinha todo um preconceito com a mulher na ciência, ainda, infelizmente, ela era heroína mesmo, né? Cara, ela é sensacional a história. Infelizmente, a gente ainda houve muitos casos, assim, de preconceito. É verdade que o pessoal fala que até hoje lá... Assim, isso é uma história, né? Que o pessoal... Não sei onde ela foi enterrada, mas até o caixão onde ela tá é radioativo. Você passa lá, porque o negócio lá, ele mede. Né? Ela trabalhava, ela morreu, né? Devido ao trabalho dela. Mas muitos tratamentos hoje de câncer... Porque o pessoal só fala da radioatividade como vilã, né? Sempre trata como vilã. Só que que associa lá com Chernobyl, né? Lá com Chernobyl, bomba atômica, né? Bomba nuclear lá em Hiroshima e Nagasaki. Tem muita coisa assim. A Tsar Bomb agora da Rússia. Cara, a Tsar Bomb é um negócio bizarro. Porque é bizarro mesmo. Pode acabar, cara... Metade do planeta faz fácil. É uma coisa bizarra. Tem alguns sites aí que simula... Uma vez eu fiz uma simulação para dar uma aula com os alunos. Se a gente solta uma Tsar em Maringá, por exemplo, o raio de destruição instantânea ela chega quase a Londrina. Instantânea, gente. Isso é uma loucura. Instantânea. Então, tem uma história que fala lá de Nagasaki, lá que tem umas que foram formadas imagens de sombra no chão, porque quando explodiu a bomba, foi tão forte o flash da coisa que ficou a imagem, as mortes instantâneas, né? Você é pulverizado na hora, assim, né? Ixi, isso é muito louco. Cara. Surreal, gente. E, assim, é algo muito sério. Por quê? Porque a gente tá tendo uma guerra, né? E o cara que tá na guerra lá, a Rússia, tá em poder dessas bombas. Então, é delicada essa situação. Mas, enfim, voltando para a ideia da mecânica quântica na sala de aula, a gente tenta sempre fazer um panorama histórico que fica mais fácil para o aluno entender. Então, a gente parte de Einstein, de Broglie, depois de Broglie já entende que a parada pode ser uma onda, a gente cai em Erwin Schrödinger, que é o cara lá do gato, que todo mundo deve saber. E o que é esse gato aí? Cara... Explica esse gato aí, desvenda esse negócio. O experimento é o seguinte, na verdade é um Gedanken também, né? É um Gedanken experimento. Ninguém colocou um gato, gente. Ali com veneno ali dentro, né? Pelo amor de Deus, cadê o pessoal dos animais aí? Né? Nada a ver, tá, gente? Isso aí foi um experimento pensado. Ele chegou na plateia para explicar um pouco da mecânica quântica, ele imagina o gato numa caixa e eu tenho um dispositivo que ele tem 50% de chance de decair lá e liberar o veneno. Ou seja... 50% de chance de decair naquele momento. E ele faz a pergunta pra plateia. O Erwin Schrödinger. O gato tá vivo ou o gato tá morto? Pra mecânica quântica, gente, o gato está vivo e morto. Pensa o seguinte... Simultaneamente. Pensa o seguinte, vamos pensar no gato como uma função matemática. Eu sei que o pessoal não gosta, mas vamos pensar. Eu tenho lá uma equação de onda. O gato vivo, existe uma expressão dela pro gato vivo. Existe uma expressão pro gato morto. Quando eu não sei o que está acontecendo, quando eu não observei a caixa, eu tenho uma superposição desses estados. Então eu somo o estado dela vivo e o estado dela morto. Por isso que ela é uma superposição, ele está vivo e morto instantaneamente.
Tudo no mesmo... Quanticamente, você tem que considerar todos os estados. Os estados, exatamente. De estados. E o mais louco disso é que esses estados probabilísticos conversam entre si. Sabiam disso? Isso é loucura. Quem aí... Ó, tem um videozinho na internet muito legal, Dr. Quantum. Dr. Quantum fenda dupla. Já vai agora lá, ó, depois que acabar o podcast, claro. Assiste o podcast primeiro. Vai lá, Dr. Quantum fenda dupla. Cara, é surreal. Por quê? Porque como que esses dois estados se conversam? No caso do gato, é o seguinte. O gato tá vivo e morto. Se eu abro a caixa e o gato tá morto, a culpa é minha. Por que a culpa é minha? Porque o ato de observar altera o estado. A medida. Eu forço a natureza a escolher. Olha que loucura isso. A natureza tem que colapsar ou a onda do gato morto ou a onda do gato vivo. E o fato de eu medir, do fato de eu observar, eu altero o estado do sistema. É o que acontece na fenda dupla. A fenda dupla, pensa, 2 buraquinhos, eu começo a jogar elétrons. Elétrons é matéria, né, gente? Todo mundo já sabe que elétron é matéria. Eu já começo a jogar elétron. Pensa o seguinte, se elétron fosse só matéria, ia ficar um risquinho aqui de elétron e um risquinho aqui de elétron, no máximo, né? Dependendo do ângulo ali do meu disparador de elétron. Só que não é isso que acontece. Eu vejo um padrão ondulatório atrás. Como assim ondulatório? Eu vejo elétron, não elétron, elétron, não elétron, elétron, espalhado em toda a parede, que é a mesma coisa que aconteceria se eu colocasse essas duas fendas num balde com água e começasse a oscilar essa água. Ele ia formar 2 ondas, essas ondas iam interferir uma com a outra, e em alguns pontos a interferência ia ser construtiva e em outros destrutiva. Ia formar um padrão lá ondulatório. Então, forma um padrão ondulatório. Olha que bizarro. Aí os caras falavam assim, bom, já que forma um padrão ondulatório, por onde está indo essa partícula? Por onde que ela está indo? Eu vou lançar uma de cada vez. Por quê? Porque eu devo estar jogando muito, uma bate na outra aí dando e acaba uma formando. Interferência, né? Joga uma de cada vez. Tuf, forma um padrão ondulatório. Mas como que forma um padrão ondulatório? Porque para formar um padrão ondulatório, alguém tem que colidir com alguém, pelo menos. Que é a interferência. Aí o que acontece? Assim, vou colocar um olho ali, eu vou observar, vou colocar um instrumento de medida para olhar por qual fenda o elétron está passando. E, pasmem, quando eu coloco o objeto para observar por onde a fenda está passando, some o padrão ondulatório. Começa a ser um padrão de partícula. Porque você está forçando ele a escolher uma... Porque eu estou forçando ele a escolher. Ou seja, qual é a explicação disso? Quando ninguém observa, existe a probabilidade dele passar por uma fenda, existe a probabilidade dele passar pela outra fenda. Existe a probabilidade dele passar por nenhuma fenda. E existe a probabilidade dele passar pelas 2 fendas ao mesmo tempo. Assim, o quê? Sim. Então o que acontece? Todas essas probabilidades, elas estão uma interferindo na outra. Mesmo sendo um estado de superposição. Então, esse estado do gato vivo e morto conversa ainda entre si, as probabilidades. Então, só forma um padrão ondulatório por quê? Porque os estados conversam entre si. E aí pode formar um padrão ondulatório. Olha que loucura isso. E o ato de observar, eu quebro esse negócio. Eu quebro esse padrão e forma partícula. Mais ou menos isso pra gente explicar um pouquinho sobre a teoria de Erwin Schrödinger. E isso é mecânica quântica. Como eu vou falar para o aluno assim, gente, mecânica quântica é... Né? Se eu fosse um coach quântico, eu falo assim, é só pensar, Arthur. É só pensar. Aqui o seu faz a Gendanken. Mas é isso, gente. É um pouco sobre entender todo o panorama para você começar a entender. E recado do Feynman, tá? Se você acha que você tá aprendendo... Se você sabe mecânica quântica... Fecha o livro e começa do zero de novo, porque você não sabe mecânica quântica. Isso é uma loucura. Mais ou menos isso que Feynman falou. Feynman também é um prêmio Nobel, que trabalhava com elerodinâmica quântica. Ou seja, até você abrir a sua geladeira de casa, você não sabe o que vai ter lá dentro até que você abra a geladeira. E pode ter qualquer coisa até que você abra a geladeira. Claro que é um exagero, né, gente? É um exagero, porque, assim, mas essa é a ideia. Extrapolando para o universo grande, para vocês terem essa ideia, né? Isso é a física do universo pequeno. Essa é a física que a gente teve que inventar, desenvolver, né? A palavra não é certa. Provada, inventar. mas ela é provada. Claro. E mais que provada, né? A gente desenvolve tecnologia com ela. Nanotecnologia, computador quântico. Gente, SSD. O Carlão tá ali agora, de frente com um computador ali, ó, com SSD torando de velocidade. Mas o que tem o HD SSD com isso? Ele usa esses conceitos quânticos também, né? Não só SSD, outras tecnologias também. O próprio... A ideia do semicondutor... Cara, hoje a gente vive a era do semicondutor. Se uma civilização daqui a alguns milhares de anos encontrar aí nossos restos por aí, eles vão falar assim, esses caras aí passavam a era do silício. Por quê? Porque tudo que a gente usa tem silício.
que é a base da tecnologia, né? Silício e germânio formando semicondutores ou outras dopagens de elementos ali. Enfim, cara, isso dá conversa para 3 meses de podcast aqui, a gente ficar conversando. E uma outra coisa, assim, já falando sobre, né, sobre quantização, sobre gravidade. O que eu já escutei falar, nunca tive uma disciplina, algo do tipo, que falasse assim: o universo tem 4 forças fundamentais. Legal. Aí você fala assim, ó, a força eletromagnética, porque assim, como é que é a ideia? Toda força ela pode ser quantizada. Então ela é formada por alguma coisa. Tem um campo que vai estar ali dando uma interação para essa força. Interagindo. A força nuclear forte é um campo. A nuclear fraca é outra. A eletromagnética é outra. E aí, quando você pesquisa assim, do que é feito esse campo elétrico? A partícula que intermedia, né? A partícula que quantiza o campo eletromagnético é o fóton. Não o fóton de luz, mas é um outro fóton, por exemplo, né? Você tem a força nuclear forte e é o gluon, que é ela que gruda. Isso. E a gravidade? É uma dica para prêmio Nobel. E a gravidade? E a gravidade? Ninguém sabe explicar do que é feita a gravidade. Ou seja, não tem um botão na parede que você aperta, liga e desliga a gravidade. Exatamente. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Que seriam os gravitons, né? Os gravitons. Teóricos, tá, gente? Nunca ninguém conseguiu provar essas paradas, não. Mas acredita-se que pela simetria do universo, né? Porque, assim, gente, muita coisa no universo foi encontrada por simetria. Então, acredita-se que... Não acredita-se, existe uma simetria do universo. Se a gente pega as forças aí, igual o Arthur falou, dá uma olhadinha na internet aí, pesquisa aí que eu vou falar pra vocês. Pesquisa aí. Gravitação de Newton. Uhum. F é igual a Gzão vezes M1 vezes M2 sobre D quadrado. Distância quadrada. Pesquisa aí. Força elétrica. Força eletrostática, que seja. F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre D quadrado. Pesquisa aí. Força magnética. Lei de Biot-Savart. A mesma coisa. A interação sobre D quadrado. Então, assim, as forças da natureza, elas têm uma parada meio relacionadas às simetrias, né? Então acredita-se aí que pode acontecer, pode ter esses gravitons, mas é muito difícil detectar, né? É muito difícil entender o que são esses gravitons, é muito difícil a gente chegar. Mas onda gravitacional a gente tem. Que já foi exatamente o prêmio Nobel do Kip Thorne, né? Mas como é que é gerado uma onda gravitacional? É literalmente uma onda? Basicamente, a onda gravitacional é o seguinte, que foi detectado. Imagina 2 seres supermassivos, por exemplo, 2 buracos negros, que acabam se colidindo. A colisão desses caras vai ser uma coisa absurda de energia. Tão absurda que lembra de volta aquele tecidinho lá do Albert Einstein? Sim. Aquele tecidinho lá, ele não vai distorcer. Ele vai começar a vibrar. Por quê? Porque eu causei uma distorção tão forte, local, que ele vai começar a vibrar. E essas vibrações são as ondas gravitacionais. Então, se a gente detecta uma onda gravitacional, a gente começa a falar, opa, então possivelmente existe mesmo espaço-tempo, aí o tecido do espaço-tempo. E aí faz sentido toda a nossa conversa, a luz, fazer curva por causa do tecido do espaço-tempo, distorcer. Por que o espaço-tempo? Porque Einstein não desvinculava o espaço do tempo. Né? E aí, por isso que a distorção nesse tecido também distorce o tempo. Distorce o espaço também, tá, gente? Então, quando a gente distorce aí gravitacionalmente, a gente distorce também o espaço. Ou seja, uma forma de você conseguir estudar partes do universo sem que você consiga estar enxergando literalmente pela luz, né? Exatamente. Exatamente. Seriam essas ondas. Tá, e falando sobre essa história de você enxergar o universo, né? A gente escuta bastante aí. É que eu não sou da área da relatividade, não sou da área dessa parte. Mas você fala que 4% do universo é visível. Sim. Ou 3%. Não lembro muito bem também. Mas é uma coisa assim. Aí o pessoal fala muito de matéria escura, de energia escura, e isso daí é tudo verídico, existe mesmo. Isso, basicamente a matéria escura, também com as equações de Newton, você consegue perceber que algumas galáxias, ela tem mais massa do que ela aparenta ter, né? Porque a gente consegue aí fazer algumas predições de massa através da luz que chega na gente. Né? Na luz ali a gente consegue calcular a massa do objeto. E quando a gente olha para algumas galáxias, olhando para a forma que ela gira e tudo mais, conservação nomenclatura, a gente consegue entender que ela possui muito mais massa do que a gente consegue ver, do que ela reflete pra gente. Entendeu? Como se fosse uma coisa invisível. Acredita-se que foi isso que foi chamado de matéria escura, né? Uma coisa mais que a gente consegue ver. Claro que tem uma teoria muito maior por trás, mas igual você falou, como a gente não é muito na área,
A gente tateia assim, mas algumas coisas que a gente consegue entender, mas é uma área também que tem muito desenvolvimento, né? Que o pessoal tá correndo muito atrás. E tem uma história também que fala que quando... Assim, isso daí também eu vi em um livro de história da física. Que à medida que o universo ele vai se expandindo, libera uma espécie de uma radiação. Sim. É a radiação cósmica de fundo. Fácil pra gente ver essa aí, hein? Essa aí, pessoal das antigas. Quem nasceu antes do ano... Deixa eu pensar. 2000, por exemplo? 2000? 90? Eu acho que viu. Carlão acho que viu, hein? Aquela chiadeira na televisão, vocês lembram disso? TV chiada. Aquela chiadeira lá, sabe aquilo lá? Radiação cósmica de fundo. Aquilo é radiação, aquilo lá é o começo do universo. Então, eu tinha ouvido Falava minha mãe assim, mãe, vamos ver o universo começando aqui, ligava a televisão. Eu escutei dessa história que o chiado que ficava no rádio, o chiado da televisão, sim, era uma radiação captada, isso, emitida pela expansão do universo. Exatamente. Louco isso, né? E a gente pega na televisão, pegava, né? Porque hoje não pega mais por causa do sinal digital. Mas quem aí... Eu acho que poucos alunos nossos nasceram depois de 2000, não? Acho que poucos, então. né? Mas os que estão aí estão firme e forte. É igual esse dia atrás, eu fui dar fui gravar, até aqui da FATES eu falei assim que... Imagina rebobinando uma fita. Aí eu falei, caramba, meus alunos não sabem o que é rebobinar uma fita. Porque agora você não rebobina mais nada, né, cara? Exatamente. Eu falei, esse exemplo furou, cara, porque ninguém rebobina mais nada. Tem que adaptar ele. Aí depois eu falei assim, gente, rebobinar fita, quem nasceu depois dos anos 2000 é você, quando você alugava fita na locadora. Locadora, gente, que isso, né? Era streaming. Locadora. Você ia na locadora. Vou falar como os Neandertais faziam. Como os Neandertais faziam pra assistir um filminho. Ia na locadora, pegava lá aquele monte de fita assim, você pegava uma, não tinha nada dentro, você lembra? Porque eles guardavam, que a galera pegava e dava área com as fitas. Você ia lá, o cara colocava a fitinha dentro, tinha 3 dias pra devolver. Eu sempre atrasava, dava uma multa. Aí pagava a multa. E pagava a multa de atraso porque não rebobinava. Porque depois que você assistiu o filme, gente, você tinha que ir lá e voltar a fita. Isso é uma loucura. Pra entregar ela de volta. Mas é isso, essas referências que o pessoal não entende. Então, mais. Em tese, se você pegar, por exemplo, um receptor como esse, parou de fazer chiado, é como se o universo parasse de se expandir. Exatamente. É uma radiação que vem disso, né? Da radiação Agora, do universo. voltando pro IC. Ih, meu Deus. Voltando pro IC. Vamos lá. Tá. Uma pergunta mais filosófica. Tá bom. Vamos só pensar por lógica assim, já que a gente tá brisando aqui, né? O universo tá expandindo. Beleza. Tá. O que tá em volta do universo? Ele tá expandindo sobre alguma coisa? Então... Porque assim... eu sei. Você sacou, por exemplo... Essa parada que os alunos também ficam loucos, tá? Ficam loucos. Imagina assim, por exemplo assim, você tem esse copo aqui com água, né? Legal. Aí você coloca lá, vai pingar como se fosse um corante. Tá. Aí o corante vai começar a se difundir, vai começar a se dissipar dentro desse recipiente. Legal. Ele tem um espaço para poder fazer isso. Perfeito. E aí, então, essa matéria... A gente pode pensar um pouco diferente, talvez, essa mesma pergunta. Aquela pergunta todo mundo fala, o que tinha antes do Big Bang? O que tinha? Mas você acredita em Big Bang? É difícil falar. Eu acho que... Cara, porque muita tem gente... Big Bang, tem a história que constantemente ele... Exatamente, é uma das teorias, né? Diminui, vai... Big Bang, Big Crunch... Tem a ideia do universo eterno. Do universo eterno? Cara, é difícil a gente entender o universo eterno porque, querendo ou não, nossa base filosófica, assim, nossa base é criacionista, né? De alguma forma. Mesmo mas o universo eterno é que sempre existiu, sempre vai existir. O universo não tem começo e não vai ter fim. Imagina algo que não tem começo. Como assim, Rafa? Não tem começo. Quando começou? Não tem essa discussão. É a mesma discussão que você faz do Big Bang. O que tinha antes do Big Bang? Não faz sentido essa discussão. Por quê? Porque o Big Bang criou o tempo. Concorda? Se o Big Bang criou o tempo, o que tinha antes? Não faz sentido. Não tem tempo. Não faz sentido a pergunta. Você fraga? Então, assim, não faz sentido perguntar o que tem na borda. Porque a borda é que cria o espaço. Então é difícil a gente pensar em bordas, em o que se sabe, assim. O que se sabe não, gente, desculpa. O que aparenta aí nas teorias, principalmente do Big Bang, é que a gente está expandindo. Como a gente sabe que a gente está expandindo? Porque a gente olha, observa outras estrelas ou outros objetos no espaço e a gente percebe um desvio para o vermelho. Mas que história é esse desvio para o vermelho? É o efeito Doppler. Né? O efeito Doppler você consegue ver no dia a dia. Por exemplo, você está lá tranquilão na frente da sua casa, né? Tomando uma coquinha, e aí passa uma ambulância. Aí faz aquele barulho diferente, né? A ambulância vem... Os alunos adoram quando eu faço isso. Faz de novo, Rafa. Não, é uma vez só. Eu falei pra vocês que ele é um professor? É uma vez só. Falei pra vocês que ele era um professor? Vai lá. O que acontece? Som agudo e som grave.
Som agudo, frequência alta. Som grave, frequência baixa. É só pensar quem canta. O pessoal fala assim, ó, tá muito alto pra mim essa música. Ou seja, tá muito agudo. Ou tá muito baixo pra mim essa música, tá muito grave. Tá? Então alto e baixo não tem a ver com a intensidade do som. Não tem a ver com volume. Tem a ver com frequência alta e frequência baixa. Agudo e grave. Quando a ambulância vem, você ouve ele bem agudo. É uma mudança aparente na frequência devido à velocidade dessa ambulância. Quando ele se aproxima de você, o som fica agudo. Quando ele passa por você e começa a se afastar, o som fica grave. Vem isso, buzina também de moto. O pessoal vem... Não é assim que faz? Exatamente. Efeito Doppler. Efeito Doppler é a mudança aparente na frequência. Isso acontece para a luz também, gente. O que acontece na luz? Vamos supor que eu sou capaz de viajar próximo à velocidade da luz. Vamos supor. E eu começo a correr aqui nessa sala. Coloco o Arthur de um lado e o Carlão do outro lado. E eu vou correr do Arthur pro Carlos, na velocidade da luz. O que o Arthur vê? Como o Arthur tá me vendo afastando dele, ele tem que ver a luz que chega nele tem que ter uma frequência mais baixa. Tudo bem? Então eu tô me afastando do Arthur. Frequência baixa, no nosso espectro visível, a gente enxerga do vermelho ao violeta, tá, gente? Nossa visão é totalmente limitada. Do vermelho ao violeta. O vermelho tem a menor frequência e o violeta tem a maior frequência. Então, o que o Arthur vai ver quando eu me afasto dele? Ele vai ver uma tendência de desvio para o vermelho. É como se você emitisse uma cor, isso. Eu ia ver o vermelho. É como se eu emitisse uma cor, você ia ver vermelho. E o Carlos ia ver o roxo, o violeta. E o Carlos ia ver o azul, o azulado, o roxo. Por quê? Porque aparentemente, porque é uma mudança aparente, não estou mudando realmente essa cor, aparentemente está mudando essa frequência. Então o flash está errado. Isso é feito Doppler. O flash tá errado. Aí, ó, flash não é baseado em fatos reais, ó. Exatamente. Olha aí, ó. Então o flash teria que mudar de cor se ele estivesse se afastando ou se aproximando dos objetos. Cara, que loucura. Loucura isso, né? Olha aí, ó. E quando a gente olha pro universo, a gente vê o quê? Vermelho. Vermelho quer dizer o quê? Que está se afastando. Que tá se afastando. Ou seja, se está se afastando, se a gente faz uma engenharia Mas você reversa... fala assim, ó, olhar para as estrelas, né? Para a luz das estrelas. Claro que a gente não observa isso a olho nu, tá, gente? Isso aí são espectrômetros que conseguem detectar esse desvio pro vermelho, tá? Então, não é assim, vou olhar pro céu, então, não tô vendo vermelho, Rafa. Não, calma, gente, calma, muita calma nessa hora. Não é assim, tá? São equipamentos extremamente sensíveis que conseguem detectar esse redshift. Redshift, né? né? Que é o desvio pro vermelho. Desvio pro vermelho significa o quê? Que as coisas estão se afastando da gente. Mas também tá relacionado com o conceito de entropia. Tá relacionado. Quando a gente começa a falar de entropia e universo, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque... É um nomezinho entropia, delicado. Entropia, assim, quando fala entropia, os físicos químicos já falam assim, oh meu Deus, tá doendo aqui. Entropia. Já fica assim, porque é um tema maravilhoso, importantíssimo na ciência. Vamos falar só de entropia, que já deu quase o nosso tempo. Já deu já? Não, mas vamos falar só sobre entropia só, hein? Então tá. Bom... Só entropia. Só entropia, apenas. Tem 2 horas aí, Carlão, mais pra gente continuar? Só entropia? Só entropia. 5 minutos. Ô, Carlão, vou 5 minutos de entropia, Jesus. 5, vai, daí. Tá, entropia, grosso modo. Não gosto da definição, mas já que eu tenho 5 minutos, eu vou falar assim, tá? Se você ler num livro didático do ensino médio, vai estar lá escrito: entropia é o grau de desordem. De um sistema. De bagunça. E ele sempre tende a aumentar, segundo a lei da termodinâmica. A segunda lei diz que a entropia do sistema sempre aumenta, é sempre maior ou igual. A variação da entropia é sempre maior ou igual a 0. Tudo bem? Qual é o problema? Se isso é verdade para o universo começa a aumentar muito a entropia dele. Porque ele constantemente está expandindo. Exatamente. Tá. E eu já vi algumas teorias, claro que eu não sou da área, não sou especialista na área, mas já ouvi falar em morte térmica do universo? Não. É quando ele vai chegar um momento que ele expandiu tanto que ele para de expandir. Porque se ele para de expandir... Como se ele cansasse. Se ele para de expandir, o que acontece? O que eu tenho? Que tipo de força que eu tenho? Gravitacional. Eu tenho massa no universo agora. Então o que acontece? Ele começa a contrair. Então seria a ideia do Big Bang e Big Crunch. Tá? Mas a entropia, gente, eu acho melhor deixar a entropia para uma outra hora, hein, Arthur? Porque entropia... Tá, mas basicamente, manda entropia aí pra gente. Vou mandar a bola de volta. Entropia em 5 minutos, Arthur. Entropia em 5 minutos. Grau de desordem, tchau. Esquece. Não, grau de desordem é uma... Segundos. Grau de desordem é uma... Eu acho uma definição muito preguiçosa. Não vou falar que tá errada, porque senão eu vou arrumar problema. Porque não tá errado, lógico que não tá errada. Mas é algo que mais assim, desordem. desordem é uma parada que
A gente não pode pensar desordem em desordem, tá? Porque muitos sistemas que a gente olha e parece estar desorganizado, na verdade a entropia não é tão alta. A entropia, se a gente quisesse definir ela de uma forma bem legal, assim, mas um pouco matematicamente estranha, seria o número de estados que eu posso acessar meu sistema. É o número de microestados do meu sistema. De quantas formas eu posso acessar esse sistema, tá? Essa é uma visão mais refinada, assim, da entropia. Mas a gente precisava de um bom tempo para discutir isso, para falar sobre um pouquinho de Boltzmann. O número de combinações, não, né? Combinações, não. Isso poderia entrar. Mas assim, pra galera de casa não não exemplo ficar bem assim... besta, é o número de vezes que você pode, sei lá, montar um cubo mágico. Exatamente. Moedas, eu posso pensar. Moedas. Por exemplo, se eu tô jogando lá 4 moedas. Se eu quero que as 4 moedas caiam cara pra cima, é fácil ou difícil isso? Eu quero uma probabilidade. É difícil. É difícil. As 4 pra cima é difícil. Mas se eu quero que uma caia pra cima, eu tenho vários sistemas. Por quê? Eu posso, se eu numero 1, 2, 3, 4. A 1 pode ficar fácil pra cima. Ou a 2. Entendi. Ou a 3. Ou a 4. Eu aumento as possibilidades. Aumentando as possibilidades é como se eu estivesse aumentando a entropia. Entendi. Ou seja, é mais provável quando a entropia está alta, porque os graus, os estados acessíveis do sistema aumentam. Mas enfim, acho que essa é uma... Entramos num assunto delicado, em assunto tópico polêmico. do próximo podcast, porque, entropia. Vai tempo, a gente explica pra gente falar de Entropia em 1 hora, o próximo podcast. Entropia está relacionado também a forma que a gente dispersa energia nos motores. Por que meu motor não é eficiente? Por que minha gasolina não rende? Não rende mesmo. Máquina térmica é horrível o rendimento dela. Nosso carro é uma máquina térmica. E o problema dela é a ideia da entropia, porque você está perdendo energia. Porque o calor, quando você troca energia com calor, fazendo calor vira trabalho, é muito difícil, né? Porque temperatura desorganiza as moléculas. Para realizar trabalho, você precisa de organização dessas moléculas. Faz sentido. Então, você tem um desperdício de energia. Então, a entropia está relacionada a esse desperdício. Mas, enfim, gente, não vou entrar nesse mérito, porque senão o povo vai me xingar aí que eu tô falando umas coisas erradas de entropia. A gente precisa de tempo, Arthur. Galera, então é isso. Agradecer mais uma vez a tua presença. Eu agradeço, foi cara. sensacional. Que Hoje legal. a gente conseguiu queimar neurônio de todo mundo que estava escutando a gente. A gente viajou por vários temas, né? A gente ia falar de Interestelar, daí ficou... Cara, foi longe, hein? Foi longe. Falamos de Dr. Quantum, filme da Doppler, nossa, foi longe. Falamos muita coisa hoje. De Big Crunch, de tudo. Cara, efeito Doppler. É isso aí. Beleza. Obrigado mais uma vez por ter participado. Obrigado, agradeço. Galera, obrigado por vocês estarem aí dando audiência, né? Escutando a gente, assistindo. E é isso aí. Interage aí, gente. Interage aí. Interage, dá like, compartilha e até a próxima. Às vezes aí a gente vai pensar em outros temas, vai trazer o Rafael de novo. Volume 2 aí. O volume 2 aí. E sigam o professor Trautem, tá? Porque sempre ele tenta trazer de forma mais didática possível todos esses temas que são complexos. Da forma mais didática. Maravilha. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado por tudo, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.